Olá, irmãos. Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Depois do penúltimo ponto, no finalzinho do versículo, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por que crer é uma questão de vida ou morte? Você sabe o que é acreditar? Com certeza você tem a sua definição. Cada um de nós tem um conceito do que é crer, do que é acreditar. Crer também significa ter fé. Crer nada mais é do que determinar que algo é verdadeiro. É confiar em alguém, aceitar o que alguém diz como certo, como autêntico. Quando se diz sobre algo verdadeiro, a palavra verdadeiro vem também da questão do que é real, que tem a ver com realidade. E desde muito já se discute o que é e o que não é real. Antigamente, por exemplo, se acreditava que um certo Deus, chamado Hélio, na sua carruagem, ele carregava o sol, ou passava reluzente pelo céu. Por isso, nós víamos o sol nascer no leste e se pôr no oeste. Curioso, até mesmo engraçado hoje, mas as pessoas acreditavam nisso. Alguns nem tanto, mas era o que se dizia. E hoje? O que tem sido dito? Há algumas crenças que são piores do que eu acabei de falar para você. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Como você se sente quando alguém acredita em você, confia no que você fala ou no que você falou? Normalmente, e eu poderia dizer até certamente, os seus melhores amigos são aqueles que você percebe que acreditam em você, que dão crédito ao que você fala. Você não se sente melhor ao conversar com alguém que você vê que te respeita e que, ao mesmo tempo, percebe que é importante as coisas que você fala? Com certeza, não é mesmo? É assim que as pessoas agregam e dão valor à sua própria vida, quando percebem que alguém acredita nelas. E muitas pessoas percorrem grandes caminhos e realizam sonhos até mesmo de outros, porque esses outros confiaram neles. Ou até mesmo realizam seus próprios sonhos, porque alguém acreditou a eles a sua confiança. Então, respondendo a nossa pergunta de hoje, por que crer é uma questão de vida ou morte? Deus, para você, o que Ele é? Ele mesmo diz que Ele é amor. E se Deus é amor, o contrário de Deus é egoísmo. Em outras palavras, o amor pensa em todos. O egoísmo, ou o egoísta, ele pensa só em si. Só que o problema do egoísta
é que ele se destrói. Ele mesmo. Ele não precisa de ninguém para destruí-lo. Ele se destrói. E o pecado faz isso. Agora, o amor não. O amor, ele dá vida. Então podemos dizer que Deus, além do autor, ele é a própria vida. É por isso que ele disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, para Deus, não existe impossíveis, nem existe a morte com o seu poder para inverter o que ele faz. Então, depois do que Jesus fez, e nós falamos sobre isso ontem, sobre o sacrifício de Jesus, depois do que Jesus fez, não há nada que possa impedir o agir de Deus. E até mesmo antes de Jesus se entregar na cruz, ele ressuscitou algumas pessoas através, por exemplo, de Elias, através de Eliseu, através até dos ossos de Eliseu, e também o próprio Miguel, que é Jesus, desceu até o Monte Pisga e ressuscitou Moisés. Está em Judas, verso 9. Tanto que Jesus viu Moisés no Monte da Transfiguração. Não era um espírito, mas ele foi ressuscitado. E todas essas pessoas, o que eles fizeram? Eles creram. Eles confiaram. Então, por que a fé é uma questão de vida ou morte? Porque quando você deixa de acreditar no que Deus é e no que Ele quer fazer, automaticamente você acredita em mentiras. E a mentira, muitas vezes, nos tira o tempo, nos tira a paz e, sobretudo, nos tira a vida. Por exemplo, se eu acreditar que eu vou conseguir atravessar o Oceano Atlântico nadando, o que vai acontecer comigo? Mas eu acreditei numa mentira. Pois é. Se eu acreditar que eu vou conseguir atravessar um prédio em chamas, sem nenhuma proteção, o que vai acontecer comigo? E não importa se alguém me disser que eu vou conseguir. O que vai acontecer se eu acreditar que posso pular de um prédio e ainda continuar vivo? Você percebe? Da mesma forma, este mundo, a nossa própria existência, ela é cheia de perigos. E querer enfrentar sozinho é querer sofrer as consequências que todo ser humano sofre, que é ser derrotado pelas circunstâncias. O mundo aqui, a nossa própria natureza, como eu já disse, estão num estado em que todo aquele que tenta vencer sozinho, ele é derrotado. Moisés foi um exemplo disto. Ele tentou fazer a vontade dele sem Deus e pecou gravemente. E por isso, ele não pôde entrar na terra prometida. Claro, Deus perdoou, Jesus o ressuscitou, mas ele teve uma consequência séria, porque ele desobedeceu, ou seja, ele quis fazer o que era da vontade dele. Ele não creu na palavra de Deus. Então sim, ali foi uma questão de vida e morte. Quando os israelitas foram mordidos pelas serpentes, Moisés construiu uma serpente de bronze e disse para que eles olhassem para a serpente. Quem olhasse viveria, quem não olhasse morreria. Mais uma vez,
A crença foi uma questão de vida ou morte. E Jesus se comparou e disse, da mesma forma que Moisés, isso está em João capítulo 13, na conversa com Nicodemos ele disse, da mesma forma que João levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e todo aquele que olhar viverá. Olhar para Jesus nada mais é do que ter convicção de que nós sozinhos não podemos, mas que Ele pode. O poder dele está acima de tudo. Como eu disse no início, Deus é amor. E o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo, ele chega a dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada nos separará do amor de Deus. Só que eu sei, esse mundo materialista insiste em dizer para você que um Deus espiritual não existe, mas ele não é apenas espírito. Ele deixou a assinatura dele em tudo que ele fez. Na natureza, se você olhar com cuidado, no sorriso de uma criança, no amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, está aí a prova de que Deus existe. Mas para isso, é claro, você tem que querer enxergar. Você tem que ir atrás. E meu amigo, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a sua dificuldade, ela é a oportunidade de Deus. Ela é a chance de Deus provar que Ele existe. Por isso, o salmista diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Por isso, o texto que nós lemos hoje diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você está com medo? Você olha pela janela da sua casa e vê o que esse vírus está fazendo? Talvez vê no que o seu filho está se tornando, a sua filha. Talvez a sua própria esposa, o seu marido. Talvez você mesmo. Você olha para si e diz, meu Deus, o que eu estou me tornando? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crer é saber que Ele é real. Crer é saber que Ele pede que você haja, que você faça a sua parte. Crer é ir na direção que Deus chamou para você ir, porque Ele não desiste de você. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.